Eu, Edgar, professor de Geografia oitavo ano. Nós vamos começar a aula de hoje, capítulo 3, páginas 46 a 50. Nessas páginas, nós vamos tratar de DH, que é a sequência do conteúdo que nós já tivemos na última aula, que era a paridade do poder de compra. Está diretamente relacionada ao Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. O IDH, vamos entender então como ele funciona. Ele começa a sua medição de 0 e vai até 1, sendo que nós temos 4 níveis: o nível baixo, o nível médio, o nível alto e o muito alto. Porém, o IDH sozinho ele não reflete a real condição socioeconômica da população. Porque se nós pegarmos a qualidade de vida, nós podemos ter países que estão na posição de alto, como é o caso do Brasil. Porém, nós apresentamos uma grande desigualdade social. Então é necessário fazer uma análise mais aprofundada do IDH associada a outros fatores para que você possa compreender a real igualdade ou desigualdade existente dentro do seu país. Por isso a ONU criou o Relatório de Desenvolvimento Humano, que é o RDH, que com este relatório a ONU consegue analisar se a renda da população é igualmente distribuída ou se existe uma desigualdade muito grande. Então, com isso, a ONU chega em um critério que ela mede a desigualdade. Ao medir a desigualdade no Brasil, a ONU chegou à seguinte conclusão: que 1% dos super ricos no Brasil, eles têm uma riqueza que eles conseguem gerar em um mês, que corresponde a 19 anos de trabalho de 23% da população brasileira. Ou seja, 23% das pessoas teriam que trabalhar 19 anos para gerar uma riqueza correspondente a um mês desses super ricos no Brasil. É uma desigualdade muito grande que reflete o quão distante é o topo da pirâmide da riqueza do Brasil da base que é a massa da população brasileira. Além disso, para poder representar diferentes aspectos e entender a dinâmica econômica e social do país, a ONU também tem uns outros índices, outros números, que são expressos aí através do IR, que é o Índice de Riqueza Inclusiva. Esse Índice de Riqueza Inclusiva ele leva em consideração 3 aspectos: o capital humano, o capital produtivo e o capital natural. Quando fala de capital humano, ele está falando aí da educação e da saúde da população. Como que essa população está? O acesso à educação em diferentes níveis. Como está a saúde da população? O acesso aos diferentes tratamentos, diagnósticos, medicamentos disponíveis para essa população. Capital produtivo, que é a indústria e o comércio. A indústria está com capacidade produtiva? O país tem uma segurança nas relações de trabalho? O país tem uma eficiência na produção? Ele produz com eficiência? Ele desperdiça muito? Como está o comércio? O comércio tem um bom volume de vendas? Tem uma grande disponibilidade de bens e serviços disponíveis? E o capital natural, que são os recursos desse país relacionados à preservação desses recursos. Recursos naturais. Esses recursos naturais podem ser combustíveis fósseis, podem ser recursos hídricos, pode ser as áreas agrícolas, os solos, as áreas disponíveis para plantio, que esse país tem de recursos naturais que podem ser revertidos em renda e em melhores condições para essa população. Somando isso tudo, eu chego aqui no índice Gini, que esse índice Gini também ele vai representar como está a realidade socioeconômica desse país. Porque ele vai medir a desigualdade entre rendas. Ele vai de 0 a 100. Então, se eu tenho muito próximo de 0, é porque a minha desigualdade é muito pequena, minha sociedade está equilibrada, eu distribuí muito bem as riquezas. Se eu estou caminhando para 100, é porque eu estou muito desigual. Nesse caso, o Brasil está entre 45 e 50. Ou seja, nós estamos numa condição ruim
nós estamos caminhando para nós mantemos uma grande desigualdade e caminhando para junto dos países com as piores condições com relação à distribuição de renda no mundo. Então, finalizando aqui, nós temos primeiro IDH, depois Relação de Desenvolvimento Humano, terceiro, o Índice de Riqueza Inclusiva e quarto, o Índice Gini. Com esses fatores, vocês podem compreender como é que é a questão da geração de renda e distribuição do país. Vocês vão fazer as atividades da página 49, do 1 ao 4, que vocês vão pensar e pesquisar a respeito das condições socioeconômicas do Brasil e vão responder a questão da página 50. Nessa questão também vai ajudar vocês a entender como funciona o índice Gini, que mede a desigualdade entre as rendas. Espero que todos estejam bem, né? Que se o lema da escola é tempo de crescer, que nós tenhamos esse tempo de crescimento para que possamos representar esse crescimento cristão perante a sociedade. Fiquem bem, até a próxima, fiquem com Deus.